Gente, na verdade, a questão aqui não é de política ou deixar de ser política. O feminicídio é preciso falar nele, mas nós também temos outros assuntos que nós precisamos abordar. Um dos assuntos que nós precisamos muito abordar é a nossa política. Nós cristãos falamos que amamos a Deus e que fazemos o nosso papel piedoso. Nós estamos vendo pessoas morrendo, pessoas presas, e nós estamos falando assim, nós apoiamos a prisão, nós apoiamos a morte dessas pessoas, nós apoiamos aqueles que estão matando essas pessoas, que estão prendendo essas pessoas. Nós apoiamos o governo que prende pessoas, nós apoiamos o governo que mata pessoas, nós apoiamos o governo que destrói famílias, nós apoiamos. Então, onde está o apoio religioso? Onde nós olhamos e falamos assim, a igreja não se mete em política, mas o meu voto é de quem estupra. A igreja não se mete em política, mas o meu voto é de quem mata. A igreja não apoia a política, mas o meu voto é de quem apoia terrorista. A igreja não se mete em política, mas o meu voto é de quem defende estupradores. A igreja não se mete em política, mas o meu voto é de quem está massacrando o povo cristão. Então, a igreja não se mete em política até virar a página e ser a política que eu apoio. Ah, mas por que a fulana foi lá na minha igreja, sorriu pra mim, brincou comigo, falou que simpatiza com os cristãos? Eu apoio ela, eu acho que ela é uma coisa boa para minha nação, mas não observa a ação, porque a palavra do Senhor diz que eles fingiriam piedade. Então não observa a ação para saber se a ação está condizendo com o comportamento daquela pessoa naquela hora. Então nós temos que observar não só a piedade, mas se o comportamento na prática realmente é o comportamento que a Bíblia nos ensina. Gente, a palavra está aí. Quando nós falamos de cristão, nós temos uma época em que a Bíblia, ela declara total apoio ao martírio. Para quê? Para que a Bíblia chegasse até nós. Depois nós temos a etapa de que a Bíblia já foi construída, a Bíblia já está nas nossas casas, a Bíblia já tem a sua evolução e agora ela só precisa chegar nos lugares específicos. Então nós não, como cristãos, não precisamos mais morrer para a Bíblia chegar nos lugares. A Bíblia ser reunida em capas, em livros e ela se tornar o que ela é, para que as pessoas recebam ela. Porque ela estava desmembrada, mas ela foi os discípulos que juntaram os pedacinhos da Bíblia e foram levando de um lado para outro. Eles passaram por vários países, eles passaram por vários lugares, eles foram para Jerusalém, eles foram para Jope, eles foram para Cesareia, eles foram para Galileia, eles foram para Cafarnaum, eles passaram pela Síria, eles passaram por Roma, eles passaram pela Panfilha, eles passaram por vários lugares levando a palavra de Deus. E hoje nós temos esse evangelho. Então, esse evangelho é um evangelho que fala que quando a política ficou difícil para o povo judeu, o que aconteceu? Esther levanta um jejum. E quando Esther levanta um jejum, ela consegue livramento para a sua nação, para o povo judeu. Porque Esther, ela era uma rainha que estava em um povo que não era dela.
Ninguém sabia que a Esther era judia. O rei Assuero não sonhava que Esther seria judia. Mas quando ela levanta um jejum, independente da política, ela levantou um jejum contra os políticos da época. E o Senhor garantiu a Esther a vitória dos judeus. Por isso que hoje existe o culto de Purim, porque os judeus, a festa de Purim é uma festa baseada na recompensa dos judeus terem vencido o Amã tão mal da época que queria matar o povo judeu. Ele não queria só matar, ele dizia com todas as palavras que ele queria exterminar o povo judeu. Então, hoje existe essa festa de Purim, para que possa confirmar que Amã não venceu, que Jesus venceu pelo povo judeu, mas teve que uma rainha se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor entrasse naquela situação e fizesse com que Esther tivesse a vitória pelo povo judeu. E como que Deus não habita no meio da política se Esther jejumou? Se foi Deus que falou com a Esther para jejumar. Então, assim, os homens, eles querem colocar leis sobre os cristãos para que os cristãos acreditem e sejam flexíveis e entendam que eles não têm que se meter na política. Sabe por quê? Porque não é na porta deles que vai bater. Quando eles forem espancados, não é eles que estão sendo espancados nos outros países com um pedacinho de Bíblia na sua mão. E você sabia que você podendo fazer o bem e você não fazendo, você comete pecado também? E você sabia que existe potestades boas, mas também existe potestades ruins? E que lá no livro onde a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser contra as leis e os políticos bons, a palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ele deixou a característica de toda a autoridade que é constituída por Deus. Ele deixou a característica daquelas que são constituídas por Deus. Mesma coisa de dizer assim, ó, todas essas autoridades são constituídas por mim. Contra elas não lute, porque ela vem no nome do Senhor. Mas se você olhar a qualidade, a característica das autoridades que Deus deixou como constituídas por eles, vocês vão entender que nem todas as autoridades são constituídas por Deus, não. Só que eles torcem a Bíblia, porque não leem a Bíblia e quer interpretar a Bíblia através de um versículo só. A Bíblia não é interpretada através de só um versículo. Aí nós temos também... Aí nós temos também o quê? Nós temos Efésios 6:10. Então lá está escrito que nós devemos lutar, reagir contra o poder do mal. Então, se você ler Efésios 6:10, você vai entender que também essa potestade é ruim. E essa lei é ruim. E essa autoridade é ruim. Então você vai perceber que existe sim uma autoridade que o cristão precisa lutar. E a palavra do Senhor diz pra gente não se conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente através do Espírito. O que é renovar a mente através do Espírito? Ler a palavra e se tornar praticante dessa palavra. E o que Paulo, o que Silas, o que eles tentavam tanto fazer? Eles tentavam fazer com que os impérios entendessem a palavra de Deus para que se dobrassem ao Senhor. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego mudou a geração, mudou a história deles. Quando todos tiveram que se prostrar a Deus diante de um decreto, porque eles provaram que Deus era o Deus verdadeiro através de jejum. Deus faz parte da política. Então,
Nós não podemos dizer que Deus está fora da política.